Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como foi que eu alfabetizei o meu filho em casa e quero mostrar todos os recursos que eu usei para que vocês entendam que esse processo da alfabetização, ele pode ser mais simples. Eu vejo por aí na internet muitos recursos para alfabetizar uma criança e eu sei que muitas mães começam a pesquisar por esses recursos e acabam mais se confundindo porque pensam realmente que precisa de muitas coisas, mas eu quero mostrar para vocês que esse processo da alfabetização pode ser mais simples. Tudo bem? Eu quero reforçar também que tem uma fala que muitos educadores usam, que cada criança tem seu tempo, isso é verdade. Porém, se a gente for deixar a criança no tempo dela, essa alfabetização ela pode acontecer muito depois do que era para acontecer, tá? Então, eu trabalho com aulas e eu recebo muitos alunos de 10, 12 anos que ainda não foram alfabetizados, tá? E eu acredito que se a gente fizer ali um bom trabalho desde a base, desde a infância mesmo, desde a educação infantil, essa criança consegue ser alfabetizada, tá? Com êxito e que ela não fique ali com 12 anos ainda com essa dificuldade, tudo bem? Então eu alfabetizei o meu filho, ele estava com 5 anos de idade e de uma maneira muito simples. Como foi que eu fiz? Primeiro eu quero reforçar também que é muito importante que as famílias tenham um hábito de leitura dentro de casa. Então, o livro que eu tinha aqui, eu vou até mostrar ele por primeiro, era esse aqui, ó. Ele se chama Era Uma Vez Uma História Encantada. Nele nós temos várias histórias, tá? Eu acho que são 4 ou 5. E eu sempre gostei de ler esse livro para o Emanuel. Eu acredito que quando os pais fazem essa leitura para as crianças, ajuda muito no processo de alfabetização. Tudo bem? Então, quando o Emanuel já estava com 5 anos, que eu realmente peguei firme para alfabetizar ele, tá? E em menos de 30 dias, eu lembro que era em torno de uns 20 dias, ele já estava lendo, tá? E lendo letra cursiva. Vou mostrar para vocês como foi que eu apresentei para ele as letras, os sons e tudo mais. Além de eu sempre ler para ele, né, algumas histórias, quando ele completou 5 anos e 6 meses mais ou menos, eu comecei a mostrar para ele o som das letras, tá? Na escola, as professoras já fazem isso também, então apresentam para a criança o som de cada letra e em casa eu fui reforçando isso também. Então, quando eu percebi que ele já tinha dominado ali o som de cada letra, eu sempre gosto de mostrar assim, ó. Tá vendo? Eu tenho esse alfabeto móvel aqui, ele é em MDF, mas se você não tem MDF, você pode confeccionar em EVA, que dá certo também, tá? Algum tempo atrás, o alfabeto que eu tinha era feito em EVA. Então, primeira etapa, muita leitura, tá? Pelo menos 15 minutos por dia, todos os dias. Eu sempre falo para as famílias que a constância é muito melhor do que você ficar 1 hora com a criança lendo. Então, todo dia, 15 minutos é o ideal. Também, junto com isso, apresentar o som das letras. A partir do momento que a criança dominou o som das letras, você pode passar para o silabário. Então, aqui eu tenho o silabário das dificuldades ortográficas, tá? Que nós temos aqui aquelas sílabas brá, bre, bri, bró, bru, brão, crá, cre, cri e assim por diante. Antes desse silabário, eu apresentei para ele o silabário simples, que é o ba, be, bi, bobu, ca, se, si, cocu e assim por diante. Depois que ele dominou esse silabário, eu apresentei esse aqui. Tudo bem? Logo em seguida, eu fiz a impressão desta folha aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá ao contrário por conta da minha câmera frontal. Mas o que que eu tenho aqui? Eu tenho os 4 modelos de letra. Então, eu tenho o cursivo da letra A maiúsculo, o minúsculo, o caixa alta, né? Aquela letra de imprensa. Por que que eu gosto de apresentar para a criança todos os modelos de uma vez só? Tem muitos métodos que apresenta para a criança primeiro o caixa alta, ok? E depois vai apresentar a letra cursiva. Eu acredito, e também baseado na minha experiência e nos atendimentos que eu tenho feito com outros alunos, quando a gente apresenta todas as letras de uma vez, a criança já vai memorizando o traçado da letra, tá? O que que acontece muito? Chega para nós, crianças que estão ali indo para o 3º ano, que ainda não conhecem a letra cursiva. Elas aprenderam caixa alta, né, a letra de forma, na escola, e aí agora ela precisa novamente aprender todas as letras do alfabeto, só que daí na cursiva. Então, como que eu fiz com o Emanuel? Eu imprimi essa folha que eu mostrei aqui pra vocês, e eu fui falando pra ele, ó, porque lá na escola é esse modelinho de letra aqui, ó, tá? Que ele vê, somente esse. Então, eu fui mostrando pra ele.
Essa letra A é a mesma que essa letra A aqui. A diferença é que essa aqui, a letrinha, ela dá a mão para outra letrinha, e aí você vai usar uma linguagem de acordo com a idade do seu filho, tá? Da criança que você está ensinando. Então, eu já fui mostrando para ele todos os modelos de letra. O mesmo trabalho que ele tem para memorizar a caixa alta, ele memoriza as outras, ok? Então, eu achei que dessa forma funcionou para mim, tá bom? Lembrando que é a minha experiência, você faz como você achar melhor, como o seu filho se adaptar, mas eu tô contando aqui pra vocês a minha experiência e que tem dado certo, ok? Tanto com meu filho, como com outros alunos que eu já atendi. Depois que a criança já memorizou o silabário, que é o que eu mostrei pra vocês, tanto o simples quanto o outro silabário, a gente vai apresentando pra ela leitura de poema, tá? E também fichas de leitura. Então, eu imprimi na internet mesmo, tá? No Google, você pode colocar lá, fichas de leitura, e você vai encontrar várias fichas assim, ó, com palavras, né? Fichas com várias palavras. Aí eu imprimi com CH, palavras com CH, com LH, com NH, palavras com GU. Então, várias fichas de palavras, olha só. Aí eu colo em um papel cartão, então fica bem firminho para a criança segurar. E todos os dias a gente também faz a leitura dessa ficha. Então, cada dia você pode escolher um. Um dia você faz a leitura da ficha com o CH, outro dia com o NH, você pode imprimir várias. Por exemplo, deixa eu falar para vocês quantas que eu tenho aqui. São 7 fichas de leitura, tá? E mais a ficha de leitura do C cedilha. Então, olha só, 8 fichas de leitura no total. Você consegue imprimir 2 fichas na mesma folha, né, de sulfite. Então, é bem legal também. Você pode fazer daí a leitura com seu filho todos os dias. E na sequência, o que foi que eu fiz? Eu comecei a trabalhar também os poemas, né, que eu falei pra vocês. Então, como que eu faço? Eu faço a impressão assim, ó, na letra de imprensa, tá? Junto com a letra cursiva. Então, o mesmo poema, eu faço a impressão letra cursiva, aí você pode imprimir também na letra de forma do mesmo poema. Porque daí você apresenta pra criança, ok? Os 2 formatos de letra que você quer trabalhar. Dessa forma, ela não vai chegar lá no 3º ano com dificuldade na letra cursiva, tá bom? Então, outra dica muito importante também é você separar o poema em trechinhos assim, ó, tá? Nas estrofes pequenininhas. Eu coloco aqui só uma estrofe do poema. A gente fez a leitura dessa estrofe, a criança dominou a leitura dessa estrofe, você passa para outra estrofe. Então, olha só, esse aqui tudo é um poema, tá? De Cecília Meirelles. Em cada pedacinho, eu colei uma parte do poema. Quando a criança já está lendo legal as estrofes assim pequenininhas, você pode aumentar um pouquinho. Então, daí eu dividi aqui, ó, uma parte maior, certo? Depois que a criança dominou esse aqui, aí você vai apresentar para ela o poema inteiro. Se você chega para uma criança que está começando a ler com o poema assim, ó, inteirão, essa criança vai se assustar, porque é muito texto para ela. Então, quando você começa, fez a leitura aqui, ó, do silabário, eu sempre aproveito para fazer a leitura dessas palavras aqui, ó, porque aqui no início tem uma palavra. Então, por exemplo, a primeira, aquário, certo? A criança faz a leitura da palavra depois de todas as sílabas. Isso aqui, gente, é para reforçar. O silabário precisa ser lido todos os dias, uma vez por dia. A criança consegue fazer a leitura, né, com o auxílio de um adulto em 10 minutos, tá bom? 10, 15 minutos ela faz a leitura do silabário. Todos os dias, eu sempre falo, eu trabalhei com o Emanuel de segunda a segunda, nós não pulávamos domingo, feriado, sábado, não. Todo dia tinha um momento da leitura, porque é muito rápido. É muito melhor você reservar 15 minutos todos os dias do que o seu filho chegar lá no 2º, 3º ano com muita dificuldade. Tudo bem? Inclusive, se você já teve dificuldade para alfabetizar o seu filho, ou se você é professora e já teve dificuldade para alfabetizar algum aluno, comenta aqui pra mim que eu quero saber qual é a dificuldade. De repente, eu posso gravar um vídeo, né, complementando este daqui. Então, vamos lá. Continuando. Quando a criança já entendeu o som das letras, já compreendeu bem o silabário, já está fazendo a leitura das palavras, né, na ficha de leitura, já está conseguindo ler as estrofes do poema, você já pode entrar com a caligrafia. Eu sei que tem muitas escolas que não trabalham a caligrafia, mas aqui em casa e com os meus alunos, quando as famílias pedem, eu trabalho caligrafia. Então, deixa eu mostrar algo pra vocês. Eu comecei a caligrafia com o Emanuel no dia 3/9, não sei se vai dar pra ver,
mas eu marquei a data aqui, tá? Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 18/10, ou seja, 1 mês e pouquinho, nem 1 mês e meio, tá? 1 mês e meio, na verdade, que ele está fazendo caligrafia. Ele começou com essa letra aqui, ó, eu coloquei o nome dele, tá? Em pontilhado, ele passou por cima o nome dele e também o alfabeto, uma única vez. Depois, eu já comecei a colocar no dia 7/9, tem a data aqui, a letra cursiva maiúsculo, tá? Ele fez a letra cursiva maiúscula e depois eu já coloquei a minúscula. Tudo junto, ó. Tanto que nessa folha aqui já tem, ó, a cursivo maiúsculo e o minúsculo. Então, ele já foi trabalhando. Quando ele tinha uma dúvida, tipo, que letra que é essa aqui? Eu não sei, tô confundindo o A com o C. Ele me perguntava ou então ele recorria a esse recurso aqui. Olha só, porque neste recurso ele tem o modelo da letra A que geralmente as crianças conhecem primeiro. E aí ele tinha aqui a cursiva também. Então, dessa forma, ele já foi aprendendo tudo de uma vez. Então, percebam, quando ele começou essa caligrafia, ele estava com 5 anos, tá? Foi no dia 3/9 que a gente iniciou a caligrafia. E olha só, no dia 7/9, ele já começou a cursiva, tá? E aí, eu fui fazendo pra ele em pontilhado. E depois de um tempinho, ele já foi fazendo sozinho. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Olha só, aqui já é a letra dele, tá? Deixa eu passar mais uma folha aqui. Ó, aqui já é a letra dele, tá bom? Igual eu falei, quando ele tinha dificuldade, como que escreve essa letra? Ele recorria a este recurso aqui, ou então eu pegava essa caneta, que é aquela caneta de quadro branco, e aí eu colocava aqui no quadro. Escrevia nesse quadrinho. Esse quadrinho eu paguei R$15, tá? E é muito bom, você pode comprar uma caneta dessa de quadro branco, e daí você coloca a letra aqui que a criança tem dificuldade. Ou também, por exemplo, a criança está com uma dificuldade de escrever alguma letra, você pode pedir para ela escrever aqui no quadro branco, porque ele é maior, tá? E ela vai ter mais firmeza para segurar no canetão. Se é uma criança pequena, ok? Agora, se é uma criança ali maiorzinha, já tem 9, 10 anos, você já pode partir para caligrafia mesmo, tá? Eu super recomendo que a criança faça a caligrafia, porque ela vai trabalhando o traçado da letra, da palavrinha, e ela também já vai trabalhando a leitura. Porque, por exemplo, quando a gente avança um pouquinho mais, olha só, vamos avançar um pouquinho mais. Eu escrevi aqui pra ele várias palavras, tá? Com caneta vermelha, e ao lado ele tinha que escrever com a letra dele. Então, ele precisa primeiro ler a palavra, já tá trabalhando a leitura, e depois a escrita. Então, isso é muito bom, tá? Eu gosto que a criança faça caligrafia. E, gente, agora ele está com 6 anos, né? Em setembro, dia 12 de setembro, ele fez 6 anos. E deixa eu mostrar pra vocês como que tá a letrinha dele. Ó, esse aqui ainda é um pouquinho de um tempo atrás, tá? Veja se vocês conseguem compreender. Mas olha só, vou pegar aqui a última atividade que ele fez. Eu até postei lá no meu perfil, se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link do meu perfil do Instagram para vocês acompanharem por lá também. Eu estou sempre mostrando, né, a evolução do Emanuel. Esse aqui, ele fez na data de ontem, ou seja, dia 17/10, ok? Olha só como que já tá bonita a letra dele. Então, é uma criança de 6 anos, tá? Sempre que eu vou falando assim para as pessoas, vem alguém e fala, também filho de professora, só podia ser assim. Não é isso, gente. Emanuel, ele é uma criança como qualquer outra, ele gosta de brincar mesmo. No começo, que eu fui realmente reforçar ali a parte da alfabetização com ele, ele também não queria, né? Ele não queria, só que eu explicava pra ele que era muito melhor ele aprender comigo, que eu estava ali com paciência todos os dias ensinando ele, do que ele chegar no 2º, 3º ano e não conseguir, certo? Não conseguir fazer a leitura de um texto. E outra coisa muito legal que eu fiz também logo em seguida foi comprar um livro de poemas pra ele, né? Eu comprei esse aqui, que é de Vinícius de Moraes, tá? A Arca de Noé. E hoje ele já faz a leitura de todos os poemas que tem aqui, tá? Eu não sei quantos poemas tem aqui neste livro, mas ele já leu todos e ele consegue fazer a leitura fluentemente. Mas por quê? Agora pra gente recapitular. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou lendo um livro, então eu acabo estimulando ele também. Segundo, eu gosto de fazer leitura pra ele, então quando ele não sabia ler, eu fazia a leitura pra ele. E eu também fazia dessa forma assim, ó. Ele não sabia ler, eu colocava na mão dele uma história e pedia pra ele me contar a história a partir
dos desenhos. Então ele não sabia o que estava escrito, mas ele ia contando. Por exemplo, esse aqui tem um urso. Aí ele contava, o urso se deitou na grama. Aí tinha um rato, e aí ele ia contando. Tem vários videozinhos dele lá no meu Instagram desta forma. Fazendo isso, você também já vai aguçando a criatividade, o vocabulário da sua criança. Isso é muito bom. Então, mesmo que a criança é pequenininha ali e ainda não sabe ler, você pode colocar um livrinho na mão dela e pedir para ela te contar a história, tá? Às vezes a criança vai ficar com um pouco de vergonha, tipo, ela não vai querer. O Emanuel também no início não queria. Aí o que eu fazia? Eu começava a contar a história, inventando, tá? Criando uma história, sem ler o que estava escrito, e aí eu pedia para ele continuar. Então eu contava um pedacinho, ele contava outro. Quando ele parava de falar, era a minha vez. E você vai fazendo assim, porque dessa forma você vai ali incentivando, né? Estimulando o seu filho a gostar da leitura. Vai chegar um momento que ele vai ter interesse em aprender. Então, no comecinho pode ser um pouquinho difícil, mas eu te recomendo a você persistir para que o seu filho consiga se desenvolver, tá? A alfabetização é um processo simples. Eu sei que muita gente complica, mas é um processo simples. Mostrei aqui para vocês exatamente o que eu fiz, tá? Primeiro, som das letras, depois silabário, apresenta todos os modelos de letra. Se você quiser, você pode até mesmo imprimir essas letras maior, colocar na parede da sua casa, enfim. Mas eu não fiz isso, tá? Esse aqui foi a impressão que eu usei. Depois que você fez a leitura disso, né, dos silabários, começa apresentando textinhos pequenininho, tá? Poemas, que é muito bom também. E depois você já segue com a caligrafia. Pronto. Aí a fluência, gente, para criança ler muito rápido, assim como um adulto, é com o tempo, tá? Você vai trabalhar tudo isso com ela e com o tempo, cada vez mais, ela vai ler melhor, tá? Tanto a leitura como também a escrita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação à alfabetização, né? Como foi que eu alfabetizei o meu filho, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda bastante e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom? E se inscreva no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.